Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura, com recheio de coco e a massa de chocolate. Eu tô passando aí a minha pré-camada por todo o meu bolo. A pré-camada, ela é interessante para segurar todos os farelinhos do bolo e também para preencher qualquer buraquinho que ficou entre a massa e o recheio. Agora eu vou passar a parte que eu realmente vou trabalhar. Nesse caso, a gente vai trabalhar com um acabamento reto e também vai ter trabalhos de bico nesse bolo, ok? Agora, depois que eu fui passando aí por todo o meu bolo, não se esqueça de fazer a partezinha, essa barreirinha aí na parte de cima, tá, gente? Ela é extremamente importante para que a gente consiga fazer a nossa quina. Então, aí, ó, passando essa última parte aí sempre em cima, para cima do nosso bolo, ok? Agora eu vou pegar a minha régua, você pega a sua espátula, aquilo que você se sentir mais à vontade para estar passando aí no seu bolo, que dá certo para você, tá bom? Então, eu fui passando aí a minha régua por todo o meu bolo, deixando bem lisinho. E depois eu venho com a minha outra espátula, gente, que é aquela em L, tá? No caso, eu não tinha achado a minha espátula em L, eu usei essa aí, que tem até para fazer bico embutido. Mas aí eu não ia fazer bico embutido, era só mesmo para me usar ali para alisar a nossa lateral. A espátula em L me ajuda muito, gente. É bem mais fácil de deixar o bolo retinho. Eu gosto bastante de usar ela. Se você puder investir, tá, em uma espátula em L, seria bem interessante. Aí agora eu vou fazer por todo o acabamento reto, deixar bem lisinho. E eu costumo fazer 3 alisamentos no nosso bolo, tá? Ah, essa é a minha espátula IL. Uhul, eu achei. Ai, ai. E se você achar alguma bolha no seu bolo, não deixa ela para trás, gente. Vai lá, estoura, faz uma misturinha, coloca um pouquinho mais de chantilly, entendeu? Não deixa ela para trás. Termina de fazer ela, tá bom? Depois que eu fiz o acabamento reto, eu peguei essa espátulazinha, pode ser um cabinho de faca também, tá, gente? Pode ser a pontinha da faca. E eu ia sujando no chantilly azul bem fluido, tá? O chantilly azul bem molinho mesmo, tá, gente? Ia dando batidinhas aí na parte de cima do nosso bolo. A gente vai fazer como se fosse um céu, tá? E aí, eu fui dando batidinhas por todo o nosso bolo, deixei ela um pouquinho até mais larga. Eu achei que tava bem pouquinho, sabe? Ainda desci um pouquinho mais esse espatulado na parte de cima. Olha como ficou lindo e um trabalho diferente, né? Do que normalmente a gente vê os trabalhos de céu. Agora eu passei na base do meu bolo um pouquinho de chantilly verde. Eu usei o verde folha. E esse azul que eu usei aí foi aquele azul da Fab. Gente, eu fiz umas ondinhas, tá vendo? Eu passei uma camada reta e depois eu fiz umas ondinhas. Como se fosse aquela paisagem do Mario, lá do jogo Mario, né? Então, eu fui fazendo as ondinhas. E aí, agora eu vou fazer o alisamento dessa partezinha. Lembrando, gente, que a gente tem que passar mais pouquinho, porque quando você vai e alisa, acaba que sobe mais um pouquinho, tá? Então, sempre lembre-se disso. Você faz ela menorzinha, aí quando você passa a espátula, acaba que aumenta. Então, sempre lembre-se disso. Se você quer que fique maiorzinho, menorzinho, passa pouquinho chantilly, tá? Porque na hora que você espatular aí, que você for fazer o acabamento reto, vai acabar que vai subir um pouquinho desse chantilly. E como vocês puderam ver, ficou aquelas ondinhas, tá? Era exatamente esse efeito que eu queria nesse bolo. E deixar agora bem lisinho. Gente, eu aproveitei um pouquinho da massa desse bolo e fiz um cupcake para poder fazer como se fosse aqueles túnelzinho, aqueles canos que o Mario entra, tá? Então, tá aí o meu cupcakezinho. Agora eu vou colocar o chantilly verde, o mesmo chantilly que a gente fez aí, aquelas ondinhas no nosso bolo. E agora eu vou deixar esse cupcakezinho aí mais lisinho, tá bom? Então, eu vou fazer aí, deixar ele lisinho pra gente fazer aqueles canos que o Mario entra. E ficou bem interessante esse aí, porque eu não queria fazer de papelaria. Eu queria que ele fosse bolo de verdade, porque eu acho que ia ficar mais interessante. Gente, eu quero convidar vocês para ir lá no meu Instagram, lá eu compartilho sobre o meu dia a dia, eu compartilho sobre o dia a dia de mãe, empresária,
e também sobre como eu começo na minha confeitaria. Às vezes eu mostro as coisas na minha confeitaria, tiro dúvidas por lá também, tá bom? Gente, eu achei que o chantilly que eu tinha passado, ele tava muito poroso, tá? Ele tava mais firme. Não achei que ele tava deixando um acabamento bacana e não estava bem hidratado. Então, eu resolvi fazer mais uma camada, tá? De chantilly mais hidratado para poder fazer aí, para deixar o nosso cupcake mais lisinho. Porque não estava ficando, porque aquele cupcake, aquele chantilly não estava bem hidratado. Gente, eu peguei um bico serra menorzinho e eu fui pro lado onde que não tem, o bico serra não tem aqueles dentinhos e o outro lado era liso. Então, eu peguei esse lado liso do bico serra e fui passando aí na nossa borda. Primeiro, eu tentei fazer com o bico perlê. Como vocês puderam ver, não deu muito certo, não ficou bom, eu tava tremendo muito, não ficou legal. Eu queria fazer como se fosse uma bordinha, aqueles encaixezinhos. Então, eu tentei com o bico perlê, não ficou legal, tirei, fiz de novo. E a minha folhinha de acetato, né, gente? Agora, eu com essa folhinha de acetato, ninguém me segura, né? Adoro. Depois que eu passei aí, eu vi que não deu certo, é que eu tentei com o bico serra, mas eu tinha tentado com o bico perlê também. Agora, com o bico serra, foi bem mais simples de fazer, bem mais fácil, porque eu só apoiei e fui girando aí a nossa bailarina. Mesmo assim, no dia eu estava tremendo muito, e mesmo assim não ficou tão legal como eu queria. Eu peguei um pouquinho de areia comestível, que nada mais é que maisena, gente, aqueles biscoitos de maisena, tá? Que a gente tritura, eu gosto de peneirar, e depois você vem aí colocando ele aí no seu negocinho do cano. Por que que eu coloquei a areia, gente? Porque ia ficar verde, eu não queria que ficasse verde. Eu queria que ficasse de uma cor diferentezinha, sabe? Então, por isso que eu coloquei essa areinha aí. Agora, eu escolhi a frente do meu bolo, vim com o meu cupcake, coloquei em cima e apoiei uma faquinha para puxar a minha espátula, tá bom? Agora, com o bico folha, eu fui fazendo folhinhas no pé desse cupcakezinho, tá? Para dar um acabamentozinho e ficar mais delicadinho, tá, gente, também. E o vídeo que eu vi tinha essas folhinhas também, o joguinho que eu vi tinha essas folhinhas. Agora, eu peguei um bico perlê bem fininho e fiz alguns tracinhos aí pra gente fazer as nossas folhinhas. Gente, é aquela folhinha que come, sabe? Então, é só você fazer ela em formato de coração. Então, eu peguei aí um bico perlê menorzinho e fiz em formato de coraçãozinho. Uma bolinha pra lá, uma bolinha pra cá. Pra fazer aquelas florzinha que come, sabe? Acho bem interessante aquelas florzinhas. E pus as folhinhas também no pezinho dos nossos galinhos, gente. Esse bico aí é aquele bico de pato, aquele menorzinho que tem, gente. É aquele bem miudinho mesmo. Com o bico 352 também você consegue fazer esse efeito. Esse aí não era o bico 352, gente, mas eu sumi o bico e eu não consegui achar o número dele pra vir aqui falar com vocês, tá? E olha como já tá lindinho o nosso bolo, gente. Esse bolo ficou muito fofo, eu amei trabalhar com ele. E ele ainda vem um topper, tá? Agora eu vou deixar bem limpinha a nossa bandeja, deixar tudo organizadinho pra gente já colocar o nosso topper. E agora, já com o topper, olha como ficou lindo esse bolo, deu todo um charme esse cupcake aí em cima. Esse bolo era para comemorar o aniversário de pai e filho, e eu amei trabalhar. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Você pode ousar muito no tema e vai dar super certo, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!